Então, o que que acontece? O meu corpo biológico, desde a época dos homens primatas, das cavernas, ele só tem duas formas de reagir a um estímulo do lado de fora. Obrigada, viu, Ana, por ter respondido. Ele só tem duas formas de reagir. Quando ele sente que está acontecendo alguma coisa, ele pode entrar em processo de luta ou fuga, ou ele pode entrar em modo casulo. Se a gente entende que a ansiedade e a depressão são doenças psicossomáticas e que essas são as duas formas do meu corpo reagir, eu tenho que entender, nesse momento, Daíse, nesse momento você está em luta e fuga ou você está em tempo? E quando eu digo tempo, eu preciso resolver uma coisa que eu não sei o que é e eu não estou preparada para resolver isso. E se eu estou em luta ou fuga, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, meu corpo está desacelerando, eu estou tendo um monte de pensamentos, eu preciso resolver esse conflito e você fica tentando buscar. Por isso a ansiedade, né? As pessoas falam, vem de ânsia, de eu ansiar muito uma coisa, porque o meu corpo está na resposta biológica número 1, está naquele processo de luta ou fuga, de aceleração. E todo o nosso corpo vai sempre responder dessa forma. Então é preciso que a gente pare e pense assim, ok, o meu corpo, se está em aceleração, eu estou respondendo a estímulos de forma acelerada. E eu vou ter crises de ansiedade relativa a assuntos que eu preciso passar muito rápido, que eu queira passar muito rápido. Só que tem um problema. De acordo com o escudo que você tem, você pode fazer uma ação contrária. Por isso, muitas pessoas em ansiedade podem ter paralisias. O que são essas paralisias? Tremores, porque quando você está tremendo, você não consegue fazer nada. Você está tremendo, o seu corpo está tremendo. Tem a aceleração cardíaca, a falta de ar, as pernas, a sensação de que vai cair, formigamento ao ponto de eu pensar que eu estou tendo um infarto ou um AVC. Automaticamente, o meu corpo, naquele momento, não está conseguindo acelerar ao mesmo ritmo. Então, dentro do meu cérebro, eu penso, eu tenho que acelerar, mas o meu corpo não está acelerando, porque eu estou parada. Então, a maior parte das vezes, o maior motivo de vocês terem uma crise de ansiedade é porque o cérebro de vocês não entende que vocês estão num momento seguro. Ele não entende que vocês estão calmas. Então, você está parada, está às vezes mexendo no telemóvel, aí do nada você começa a sentir um desconforto no peito, uma aceleração. Aquela aceleração começa a bombear mais sangue para o seu corpo, para oxigenar mais. Por que o seu corpo vai oxigenar mais? Porque ele acha que ele está vivendo uma ameaça. E ele precisa fugir dali para fora. E se ele precisa fugir dali para fora, ele precisa fazer com que o seu estômago pare de trabalhar. Então, ele vai cortar a sua digestão. Se você tiver comido, ele pode simplesmente parar a digestão e dar aquela sensação de infartamento, de que você não consegue ir à casa de banho, ou obstipação. Mas se você tiver comido há algum tempo já e ele já estiver quase terminando o processo de digestão, o que ele vai fazer? Vai te dar uma diarreia enorme, para você soltar, para ficar mais leve para correr, para você poder sair dali para fora. Automaticamente os seus pés e as suas mãos vão receber um fluxo sanguíneo tão grande, que pode fazer com que você comece a vibrar, que pode fazer com que você comece a sentir o corpo aquecendo. A cara vai empalidecer, o sangue vai todo para baixo. E aí tem um erro que muita gente comete. Quando o coração começa a bater, você deita. E se você deitar, você pode piorar a sua crise de ansiedade. Então, não é indicado você deitar. É indicado você parar um pouquinho, sentada, tentar respirar, voltar a sua respiração ao normal. Então, continuando, o que acontece? Nesse processo de aceleração, o meu corpo está querendo fugir. Ele está se sentindo preso, ele está sentindo que ele precisa ir muito rápido. Então, a ansiedade, ela surge primeiro do que a depressão. Na verdade, você teve um conflito traumático que você não soube como lidar e você tentou passar por cima dele. A partir do momento em que você começa a tentar passar por cima dele, aí vem os problemas. Porque daí você pode cometer os erros que eu vou falar daqui a pouco. E aí, cometendo esses erros, você vai indo direitinho para a depressão. Então, é importante a gente entender que esse é o caminho. E muitas pessoas hoje têm depressão e não sabem que é por isso. Que já tiveram manifestações ansiosas, manifestações de ansiedade. Elas simplesmente se prendem ao fato de eu estou com depressão, mas não lembram que iniciou
com esse processo de desconforto, de que eu passei por uma situação que me trouxe aflição, de que eu passei por uma situação que fez com que meu corpo respondesse de uma forma estranha. Muitas de nós nem sabemos o que está acontecendo. A gente olha e fala assim, mas o que está acontecendo com o meu corpo? Eu lembro a primeira vez que eu tive a crise de ansiedade, foi muito estranho para mim, porque o meu corpo parecia que aquecia e resfriava ao mesmo tempo, a minha boca foi ficando seca, eu comecei a sentir meu coração, parecia que estava saltando da boca, e de repente o coração estava batendo em partes diferentes do corpo. Os meus olhos estavam tão esbugalhados que eu só sentia que eu precisava sair dali, mas eu não sabia para onde ir. E aquilo foi um desconforto tão grande que depois só me apetecia dormir, de tão cansada que eu fiquei. Só que não aconteceu só isso. A minha primeira crise de ansiedade já veio com um episódio de desmaio. Ou seja, não é que tenha sido a minha primeira crise de ansiedade, mas foi a primeira que eu olhei, que eu entendi que meu corpo não estava bem, que algo estava errado e que estava acontecendo um processo que eu precisava parar de alguma forma. Então, às vezes, você pode estar nesse momento sem entender ainda o que está acontecendo com o seu corpo, e esse corpo está reagindo de forma adversa e você ainda não está conseguindo entender respostas. E eu sei que para mim foi muito difícil encontrar alguém que falasse para mim o que estava acontecendo. Então eu ia no médico, o psicólogo conversava comigo, mas não falava o que era que estava acontecendo, por que eu estava assim, não me explicou. Também naquela altura, pouco se falava em crise de ansiedade, mas não me explicava o que se passava. Eu queria saber o que é isso, por que está acontecendo isso. Então, simplesmente dizia, você está numa estafa, você foi por causa da perda do seu pai, ou a morte, ou alguma situação que está acontecendo com você, você não está sabendo lidar. Mas não falava o que eu podia fazer, ou o que estava acontecendo. Por isso que eu trago isso sempre para vocês, porque eu sei o quanto vocês anseiam por entender de fato o que está acontecendo no caso, né? E depois aquilo continuou cada vez crescendo mais e eu não achava resposta. Então, no meu processo, eu tive que procurar uma resposta para conseguir sair da ansiedade, dos ataques de pânico e posteriormente da epilepsia. Então, a luta e a fuga é o primeiro processo de aceleração. E essa aceleração passa a ser tão forte, tão forte, tão forte que o meu cérebro, ele cria uma nova forma de conexão neural, de respostas. Essas respostas que acontecem com o seu corpo é uma resposta de circuito. Então, é como se o seu corpo falasse, eu não estou aguentando, ela está com muito estímulo, eu não estou conseguindo lidar, está muita informação, e ele... É quando ele entra em pânico que você pode ter aí o ataque de pânico. É quando ele entra em pânico que você entra com a crise de ansiedade. É quando ele entra em pânico que você pode ter e desenvolver ataques epiléticos também, que foi o meu caso, né? Não são todos os casos que vão chegar a esse extremo, mas no meu caso foi isso que aconteceu. Então, o que nós precisamos entender? E por que vira depressão, Gi? Em que momento que virou depressão? A partir do momento em que você entra num processo de tempo, eu não estou sabendo lidar com isso. Eu não consigo mais lidar com isso. E muitas de vocês que têm ansiedade pode estar vivendo esse momento de dizer, eu não consigo mais lidar com isso, Gi, o meu corpo todo descontrola, eu não estou conseguindo, eu preciso de respostas para ontem. Sempre que é uma paciente que vem para mim com ansiedade, eu sei que ela vai precisar acelerar o processo, ela vai querer acelerar o processo. A minha maior luta com ela é para que esse acelerar não seja tão forte que ela não consiga absorver o processo. Por quê? Porque a gente quer acelerar. Uma pessoa com ansiedade começa a pesquisar tudo quanto é técnica na internet para conseguir acalmar. E às vezes essa mistura toda faz com que ela fique pior. Por quê? Porque ela está vendo tantas respostas diferentes que ela pensa, mas o que é isso? E aquilo só vai aumentando o sistema de alerta dela. Automaticamente. Isso também aconteceu comigo, essa procura desenfreada, desesperada por uma resposta até eu conseguir encontrar. Então, saindo da aceleração, o seu corpo vai entender, eu não estou conseguindo lidar com toda essa informação. O que eu faço, Gi? E aí é nesse momento que eu vou precisar de tempo, o segundo conflito biológico do meu corpo, a resposta biológica. Meu corpo vai dizer, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu não vou mais sair na rua, porque eu não estou bem para sair na rua. Eu não vou mais ficar falando o que eu tenho, porque toda vez que eu falo o que eu tenho, eu passo ainda mais mal. Eu não quero mais ir para o trabalho, porque aquele trabalho me dá crise de ansiedade, eu não sei o que está acontecendo.
Eu não quero mais continuar nesse relacionamento, porque esse relacionamento, toda vez que eu ligo, eu estou pressionando a pessoa que eu amo, mas eu não consigo não ficar preocupada se ela fica sem mandar mensagem para mim, é um caos. Então, automaticamente, o meu corpo está dizendo que precisa de tempo. Eu preciso respirar. E aí eu vou entrando num processo de tempo. Quando eu entro nesse processo de tempo, em que eu começo a deixar de fazer coisas que eu antes fazia para minha própria ansiedade, eu estou entrando numa linha tênue que pode me levar para a depressão, ok? Então, isso é extremamente importante a gente entender, porque essa linha tênue, quando ultrapassada, vai levar vocês para o isolamento.